Em uma era muito distante, quando a terra estava repleta de iniquidade e o coração dos homens se afastava de Deus, a maldade imperava como uma sombra densa sobre todas as nações. Os dias eram preenchidos com violência, desonra e uma sede incessante pelo pecado. A humanidade, corrompida por sua própria soberba, havia se esquecido de seu Criador. Deus, ao olhar para as profundezas dos corações humanos, percebeu que todo o intento do homem era voltado para o mal, e seu espírito não podia mais permanecer sobre a terra por tanto tempo. O Criador, que formara o mundo com suas mãos divinas e o preenchera com vida e abundância, viu-se entristecido em seu coração ao perceber a degradação de sua obra. A terra, antes um jardim de paz e harmonia, estava agora manchada pelo pecado e pela destruição, um reflexo do interior corrompido da humanidade. Então o Senhor, em sua justiça, decidiu que traria um fim àquela geração perversa, purificando a terra através de um grande dilúvio que varreria toda a vida. Porém, no meio de toda a escuridão, havia um homem que caminhava de forma justa diante do Senhor, Noé. Ele era um homem íntegro, temente a Deus, e não se deixava levar pelas influências malignas ao seu redor. Sua fé era inabalável, sua confiança no Criador era sólida como uma rocha, e sua vida era um testemunho de obediência. Noé encontrara graça aos olhos de Deus, sendo escolhido para um propósito divino maior do que ele próprio poderia imaginar. Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, decidiu revelar seu plano a Noé. A terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu destruirei tudo o que existe, disse o Senhor a Noé. Mas a ti, Noé, dou uma instrução para que prepares uma arca, um refúgio de madeira para proteger a ti, tua família e os seres vivos que eu salvaria do dilúvio. Com detalhes precisos, Deus ordenou a Noé que construísse a arca usando madeira de cipreste, dando-lhe as dimensões exatas, os compartimentos e a forma de vedação. A arca seria colossal, uma estrutura capaz de resistir ao maior dos cataclismos. Seria de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, com um teto e uma porta lateral. As águas que viriam sobre a terra seriam tão vastas que cobririam até mesmo as mais altas montanhas. E tudo o que vivesse e respirasse pereceria. Noé ouviu atentamente cada palavra do Senhor, aceitando a missão com temor e reverência. Mesmo sabendo que o projeto que lhe foi dado seria imensamente desafiador, Noé não vacilou. Ele sabia que o chamado de Deus, embora pesado, era um reflexo de sua graça. Imediatamente, ele começou a reunir os materiais necessários e, com fé, deu início à construção da arca. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalharam ao seu lado, e juntos, eles moldaram cada pedaço de madeira, conforme o comando divino. A construção da arca durou muitos anos, e durante esse tempo, Noé foi ridicularizado pelos seus contemporâneos. Eles zombavam dele, achando absurda a ideia de uma chuva tão devastadora, pois até aquele momento não haviam conhecido um dilúvio de tal magnitude. Mas Noé, firme em sua fé, não se deixou abalar. Ele sabia que as palavras do Senhor se cumpririam, e que aquele refúgio seria a salvação para ele e sua família. Enquanto trabalhava, Noé não apenas construía a arca, mas também pregava ao povo, alertando-os do juízo vindouro. Ele exortava aqueles ao seu redor a se arrependerem de seus pecados e voltarem ao caminho de Deus, mas a maioria permaneceu surda à sua mensagem. Suas advertências foram recebidas com escárnio, e o coração dos homens continuava endurecido, cada vez mais imerso na maldade. E então, quando a arca estava concluída, o Senhor deu a Noé uma nova instrução. Ele deveria reunir pares de cada espécie de animal, macho e fêmea, para que pudessem ser preservados através do dilúvio. Animais selvagens, aves, répteis e todo tipo de criatura que rastejava sobre a terra entrariam na arca. Noé, com a mesma obediência que demonstrara ao longo de sua vida, começou a reunir as criaturas conforme o Senhor ordenara. A visão de tantos animais se dirigindo à arca era um espetáculo singular.
Eles vieram guiados pela mão invisível de Deus, 2 a 2, entrando na grande embarcação sob a supervisão de Noé e seus filhos. A ordem divina estava se cumprindo e aqueles que observavam ainda não percebiam a seriedade do momento. A arca, agora completa e habitada pelas criaturas, aguardava o início do dilúvio. Então Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com sua esposa, seus filhos e suas noras. A porta da arca se fecharia, selando-os em segurança. Noé entrou, e a pesada porta foi fechada por mãos invisíveis, um sinal de que o julgamento de Deus estava prestes a começar. Lá dentro, a família de Noé estava protegida, enquanto do lado de fora, o mundo ainda vivia sua rotina de pecado e incredulidade. 7 dias se passaram desde que Noé e sua família entraram na arca. Durante esse tempo, os céus começaram a escurecer de maneira sobrenatural. As nuvens negras se formaram de maneira densa e um vento poderoso começou a soprar. Os homens que antes zombavam de Noé começaram a se perguntar se algo terrível estava para acontecer, mas seus corações estavam tão longe de Deus que ainda assim não se voltaram para ele. No 8º dia, os céus se abriram. A chuva começou a cair, primeiro em gotas suaves, mas rapidamente se transformou em uma torrente incessante. As águas das profundezas também se romperam, e o dilúvio, como nunca antes visto, cobriu toda a terra. Os rios transbordaram, e logo a terra seca não existia mais. As pessoas corriam tentando encontrar refúgio, mas não havia lugar onde pudessem escapar do juízo. O som das águas rugia como um leão furioso, e tudo o que existia fora da arca começou a ser varrido. As montanhas mais altas logo foram submersas, e as casas, vilas e cidades desapareceram sob o poder das águas. A arca, porém, flutuava com segurança sobre a superfície do dilúvio, guiada pelas mãos de Deus. Noé e sua família estavam em segurança, mas sabiam que a destruição do mundo antigo era um preço alto para a purificação. Os dias se arrastaram, e as águas continuavam a subir. Durante 40 dias e 40 noites, as chuvas caíram sem cessar, e a terra foi completamente submersa. Toda a carne que tinha fôlego de vida pereceu. Os gigantes que caminhavam na terra, os poderosos reis e os humildes camponeses, ninguém escapou. As águas cobriram até as mais altas montanhas, e por todo o horizonte não havia nada além de um vasto oceano, um mundo afogado pela justiça divina. Lá, no silêncio profundo que se seguiu ao rugido das tempestades, a arca flutuava sozinha, o último refúgio de vida. Noé, com o coração pesado, contemplava essa cena pela pequena janela da arca, e embora soubesse que estava seguro, a tristeza por aqueles que não tinham ouvido a advertência era inevitável. Dentro da arca, o tempo parecia se arrastar. Noé e sua família cuidavam dos animais, mantinham a ordem e se ocupavam com as tarefas diárias. Porém, mais do que nunca, suas orações se intensificaram. Eles sabiam que tudo ao seu redor era desolação, e que a vida fora completamente varrida da terra. O dilúvio, embora resultado da justiça divina, era também uma demonstração da santidade de Deus, que não permitia que o mal prosperasse sem consequência. As águas dominaram a terra por 150 dias. Nesse tempo, o mundo como Noé o conhecera deixou de existir. As paisagens mudaram, os vales foram submersos, e a terra, em seu estado atual, era irreconhecível. Tudo o que restava era a promessa de Deus, e a fé inabalável de Noé e sua família. Eles acreditavam que quando as águas recuassem, haveria um novo começo, uma nova chance para a humanidade viver segundo os desígnios de Deus. Um dia, o vento de Deus soprou sobre a terra, e lentamente as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas dos céus foram fechadas, e a chuva cessou. O processo de esvaziamento das águas era gradual, mas ininterrupto. Com o passar dos meses, a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat, uma grande cadeia de montanhas que se erguia acima das águas. Lá, em segurança, a arca se manteve imóvel, enquanto o nível das águas continuava a descer. Noé, aguardando pacientemente o momento de desembarcar, decidiu enviar um corvo para verificar se as águas haviam se retirado o suficiente.
O corvo voou de um lado para o outro, mas não encontrou lugar para pousar, e retornou à arca. Noé, então, enviou uma pomba, mas a terra ainda estava submersa, e a pomba também retornou sem encontrar descanso. Noé sabia que o tempo de sair ainda não havia chegado, e esperou mais 7 dias. Após uma semana, Noé enviou a pomba novamente. Desta vez, a ave voltou com uma folha nova de oliveira no bico, sinal de que as águas já haviam diminuído e que havia terra seca surgindo. Ao ver aquela folha, Noé e sua família sentiram um imenso alívio. Deus estava renovando a criação e a vida começava a florescer novamente. O tempo de reconstruir se aproximava. 7 dias depois, Noé enviou a pomba uma última vez e ela não mais retornou. Este foi o sinal definitivo de que a terra estava preparada para ser habitada novamente. Após o longo período de isolamento e provação dentro da arca, finalmente chegara o momento de Noé e sua família saírem para um mundo transformado. O silêncio do dilúvio havia sido quebrado pelo surgimento da esperança. Então Deus falou novamente a Noé, instruindo-o a sair da arca com sua família e todos os animais. Cada criatura deveria retornar à terra e ali se multiplicar, enchendo o mundo novamente. Noé, com o coração cheio de gratidão e reverência, obedeceu prontamente. Ele abriu a porta da arca e os animais de todas as espécies saíram para a vastidão da nova terra, livres para recomeçar. Noé, ao sair da arca, sentiu o ar fresco e o chão firme sob seus pés pela primeira vez em muito tempo. Sua alma se encheu de louvor ao Senhor, e a primeira coisa que ele fez foi construir um altar. Ali, sobre aquele solo renovado, Noé ofereceu sacrifícios em gratidão a Deus. Ele sabia que, por sua misericórdia, sua família havia sido preservada e que agora cabia a eles viver em santidade e obediência. O aroma dos sacrifícios subiu até o céu, e Deus, em sua bondade, aceitou a oferta de Noé. Ele fez uma aliança com Noé e com toda a criação, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E, como sinal dessa aliança, Deus colocou no céu o arco-íris, uma lembrança eterna de sua misericórdia e da promessa de que, mesmo em meio à justiça, sua graça prevalece.